perguntinhas a mais ali, eu fico ansioso para responder e acabo me enrolando. Cara, tu vê, eu estou há 10 anos fazendo a mesma coisa e nunca é novidade, por isso que eu sou tão feliz com o que eu faço. Sempre tem uma questão nova, sempre tem uma encrenca nova para resolver. E os alunos, eles trazem maneiras de resolver as questões sempre bonitas e criativas e mais práticas do que geralmente a gente faria na parte técnica. Quando isso acontece, eu fico com medo de chegar para o cara e falar, não, a tua ideia está boa e está certa. Eu acho mais seguro eu resolver do jeito clássico a questão e depois tentar interpretar a solução do colega para aquela questão, para ver se a solução é honesta ou se foi uma coincidência. Né? Coincidências existem, né, gente? Às vezes teu raciocínio aparentemente fecha, e aí tu tá todo bobo, descobri como é que faz a questão, caiu uma igual, tu faz o mesmo raciocínio e já não fecha. Por isso que às vezes física é uma coisa mais trabalhosa, que exige um pouco mais de calma e tempo para responder algumas questões. Então tem umas duas questões aí que eu convidei a galera para voltar, para a gente poder discutir com mais calma, para a gente poder aprender com qualidade. Aqui é a elerodinâmica. Na primeira aula eu só te mostrei que corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons. E te mostrei a ideia de intensidade de corrente elétrica, que é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Alertei vocês que essa fórmula só serve para a corrente constante. Se a corrente for variável e tu precisar calcular a quantidade de carga, calcule a área do gráfico I versus T. Vai ter questão na apostila que vai trabalhar essa ideia. Quantidade de carga, número de partículas vezes carga elementar, né? Carga do próton ou carga do elétron. Também citei que inicialmente se pensava que as partículas que passeavam dentro dos condutores eram positivas. Então passamos a vida toda dizendo que a corrente elétrica era para um lado. Quando o Rutherford e Bohr fizeram a experiência que nos mostrou a estrutura atômica, descobrimos que a corrente elétrica tem um sentido oposto, porque são os elétrons negativos que podem se mover nos materiais sólidos. Então muito cuidado com corrente convencional e corrente real. Outra coisa que não custa lembrar é quais são as condições de existência para a corrente elétrica. Condições de existência da corrente elétrica. Para uma corrente elétrica existir, nós temos que ter duas condições básicas. Eu tenho que ter um condutor, ou seja, o caminho por onde a corrente elétrica vai fluir, mas não adianta ter metal, que eu mostrei para vocês, e não ter nada para estimular os elétrons a fluir pelo metal. Além de um condutor, eu preciso de uma fonte de tensão. Fonte de tensão elétrica. Mais chique, diferença de potencial. Se tu preferir, fonte de energia elétrica. Se eu tivesse as duas coisas conectadas, uma fonte de energia elétrica, uma fonte de tensão, uma diferença de potencial, e tiver um caminho, aí fechou. Aí tu vai ter corrente elétrica. Mas não basta ter só a tomada, não basta ter só o fio. Eu tenho que ter o fio conectado à tomada. Aí eu tenho corrente elétrica. Outra coisa que o teu material não traz e que a concorrência traz é a história de agentes transportadores de carga. Quem são os caras que transportam carga? Nos materiais sólidos eu já te contei, são os elétrons e só eles. São os elétrons que transportam carga nos materiais sólidos, mas nos líquidos não. Água destilada é condutora? Não. Água com sal de cozinha, cloreto de sódio? Sim. O NaCl é uma substância iônica e quando eu coloco em água, ocorre a dissociação iônica ou ionização. Porra, nem eu que manjo de química, até eu que não manjo de química sei, porra. Dissociação iônica. Uma substância iônica sempre sofre dissociação iônica. Substâncias covalentes é que sofrem ionização, né? Se tu botar ácido clorídrico na água, aí vai se transformar em H+, e Cl-. E aí sim, isso é uma ionização. E isso é uma dissociação iônica. Mas é o professor de química que vai reforçar essa ideia com vocês. Quando eu colocar sal de cozinha na água, eu vou ter cátions N+, envoltos em moléculas de água, e ânions Cl- envoltos em moléculas de água. Essas partículas positivas e negativas boiando lá na água, não boiando, mas espalhadas pela água, quando eu botar um estímulo para a corrente elétrica existir, as partículas positivas vão para um lado, as partículas negativas vão para o outro. Observe então que num líquido condutor eu tenho corrente elétrica nos dois sentidos, e não num sentido só.
Então é importante saber que nos líquidos, os agentes transportadores de carga são os cátions, que vão para um lado, e ânions, que vão para o outro. Mas às vezes é um gás que é condutor de energia, né? Olha o exemplo ali. Aquele gás está conduzindo corrente elétrica e brilha por isso. Um gás, quando ele recebe uma tensão elétrica, ele fica excitado e o átomo desse gás perde um elétron, ficando então ionizado. Então eu vou ter elétrons e cátions. Elétrons vão para um lado, cátions vão para o outro. Então nos gases, os agentes transportadores de carga são cátions e elétrons. Eles podem te perguntar isso aí. Então saber que nos sólidos só o elétron se mexe. Em líquidos, cátions e ânions se mexem, o átomo inteiro se mexe. E em gases, o cátion é arrastado por um lado pelo campo elétrico, o elétron vai no sentido oposto. Logo, se um dia tu for calcular uma corrente elétrica dentro de um líquido, tu tem que entender que tu vai ter que separadamente calcular a quantidade de carga carregada pelos cátions e separadamente somar com a quantidade de carga transportada pelos ânions. E tu vai dividir isso tudo pelo tempo. Então cuidado, ó, já vi vestibular confundir o aluno com essa ideia. Se eu tiver cargas positivas se deslocando para um lado e cargas negativas se deslocando para o outro, tu tem que somar o módulo dessas cargas para calcular a corrente total. Tanto os cátions quanto os ânions são responsáveis pela corrente elétrica. Isso não tem no teu material, pelo que eu lembro, então vale a pena tu acrescentar esse adendo aqui rapidinho. Isso foi corrente alternada? Não. Não, por incrível que pareça não. Então olha só. Água. Eu tenho aqui um condutor, vou conectar na tomada aqui, vou pegar uma lâmpada, vou pegar o fiozinho, conectar no outro polo da tomada e aqui, vamos. Se for água desse lado, a lâmpada não acende, tudo bem para vocês? Botei uma pitadinha de sal, a lâmpada acende. É barato fazer isso em casa. Fácil de fazer e dá um resultado bem legal. Na feira de ciência, geralmente a gente faz isso. Poxa, vamos botar aqui então polo positivo e polo negativo. Esse fio está positivamente carregado, esse fio está negativamente carregado. Se eu coloquei cloreto de sódio nessa água, NaCl mais H2O, como esse cara aqui é negativamente carregado, o Na+, vai para o lado esquerdo e o Cl- vai para o lado direito. Corrente alternada é quando o elétron vai de um lado para o outro, para um lado e para o outro. Aqui não, a corrente é contínua. Tem corrente positiva indo para um lado e corrente negativa indo para o outro, continuamente. A corrente alternada, o cara tem que parar e voltar, parar e voltar, parar e voltar. Na tua tomada, isso aqui foi uma bateria, então corrente contínua. A tomada da tua casa, se tu estivesse usando a tomada da tua casa, sim, seria uma corrente alternada. Primeiro, né, gente, eu vou fazer comentários rápidos aqui para não bloquear toda a nossa aula. Dizer que a tensão na tomada é 220 volts já é uma mentira escrachada. Não tem 220 volts nenhum na tomada. Isso é para o eletricista não deixar de ser eletricista. Tu imagina se eu aviso para o eletricista, cara, que a tensão elétrica na tomada vai de mais 310 a menos 310 volts 120 vezes por segundo, formando uma senoide. Ele infarta. Ele, não quero ser eletricista, vou fazer outra coisa. Então tu vê, é mentira, a tomada tua não tem 220 volts. A tua tomada, ela sofre alterações de tensão que vão de mais 310 a menos 310 volts 120 vezes por segundo. E quando tu acende uma lâmpada dessa na tomada, ela pisca 120 vezes por segundo. O teu olho não percebe que ela está piscando. Não, essa não pisca. É a incandescente que pisca. Tua televisão pisca. Essa aqui sim, mas aí já é outro motivo. Já é outro motivo. Então tu vê, corrente alternada é dizer que no fio que alimenta um aparelho na tua casa, os elétrons fluem para um lado e fluem para o outro. O elétron fica sacudindo dentro do fio. Ou seja, não tem elétron entrando por um lado e saindo pelo outro. O elétron só fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso é corrente alternada. Certo? Loucura, né, cara? Isso é um pouco, né, embrulha um pouco, cara. Quando eu for falar de
eletromagnetismo mais para o final do curso, eu vou poder te explicar por que toda energia elétrica industrial do mundo é alternada. Por que a energia alternada é mais confortável para a gente usar. E não é pelo motivo que os programinhas de TV a cabo aí fornecem. Então, depois a gente vai discutir isso. Corrente alternada, os agentes transportadores de carga têm que ir e voltar. Para a corrente ser alternada, a tensão tem que ser alternada também. Então tu vê que viagem, né, cara? Que mentirada que nos contam para a gente poder viver com menos aflição. Até a energia da tua casa, galera, mente para ti. Fingindo que é 220 volts constante. É mentira. Depois a gente vai discutir em mais detalhe isso. Mas antes de discutir esses detalhes, nós temos que ir para a parte básica. A partir de agora vai começar a surgir na nossa vida circuitos elétricos. Eu preciso que tu reconheça cada elemento desse desenho. Eu preciso que tu saiba que essa coisa reta é um fio condutor com resistência elétrica desprezível. Eu preciso que tu saiba que isso aqui é a fonte de tensão, ou DDP se tu preferir, diferença de potencial. Também precisa saber que o positivo é o grandão e o pequenininho é o negativo. E esse indivíduo que eu representei ali com aquelas voltinhas é o resistor. Resistor é o indivíduo cujo nome já diz, né? Ele tem a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. E ao resistir à passagem de corrente elétrica, ele esquenta. Também é importante saber que o fato de ele esquentar mostra que tem energia elétrica se transformando em energia térmica. Energia elétrica se transformando em energia térmica é o famoso efeito Joule, que vai aparecer bastante também. Então, a primeira coisa eu queria que tu soubesse que quem é resistor, quem é esses coisinhas retinhas que são fios condutores, e isso aqui é a fonte de tensão, a fonte de energia. Para que a gente possa entender que fenômenos malucos regem, que leis regem esse fenômeno aí, eu vou instalar aparelhos aqui nesse circuito elétrico. Eu vou instalar um aparelho que chama-se amperímetro. O que mede o amperímetro, meus amigos? Corrente elétrica, né, de ampere. E vou instalar também um voltímetro. Oh meu Deus, o que voltímetro mede? Volts. Obrigado. Então tu imagina lá em 1790, quase 1800, os caras tinham descoberto um sujeito que inventado uma pilha, o Alexandre Volta, e eles começaram a montar circuitinhos elétricos desse em laboratório. E eles percebiam, oh meu Deus, está quente, cara. Meu Deus, está quente isso aí. O pessoal ficava filosofando, por que será que está quente? Um cara disse, né, é que tem umas baguinhas positivas que devem se mexer ali dentro do fio. E já que os opostos se atraem e os iguais se repelem, o polo positivo vai repelir a baguinha positiva, o polo negativo vai atrair a baguinha positiva. Por isso que esse seria o sentido convencional ou real? Convencional. Nesse caso foi no sentido anti-horário. Então, na verdade, os elétrons fluem no outro sentido. Esse aqui é o sentido real. Tudo bem para vocês? Tu viu como é fácil terminar o sentido convencional? É só largar a baguinha positiva no fio e lembrar que os opostos se atraem. Eu larguei dos dois lados para garantir, entendeu? Bastaria ter largado de um lado só. Se tu quiser saber o sentido real, tu larga no fio baguinhas negativas. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Aí tu descobre o sentido real da corrente elétrica. Fui lá no meu laboratório, peguei um resistor X e fui fazer testes com esse resistor X. Tu sabe que na física a gente tem que anotar os resultados encontrados, né, para poder tirar conclusões depois. Toda a física se baseia em experimentos empíricos, exceto a física moderna, né, que surgiu de experimentos mentais. O Einstein era um grande defensor dos experimentos mentais, né? O Einstein falava, para que gastar dinheiro e fazer um experimento na prática, se a gente pode fazer um experimento na nossa mente, que vai dar o mesmo resultado. Tu vê que viagem, né? Claro que não é tudo assim, né? Mas às vezes é. Eu fui lá e apliquei 10 volts no resistor. 10 volts.
e olhei para o amperímetro e percebi que a corrente elétrica no amperímetro era 2 amperes. Dupliquei a tensão, troquei a bateria por uma bateria com o dobro da energia potencial, 20 volts. Vai! Ah, que beleza! 30 volts. O que vocês estão percebendo? Que quando eu dobro a tensão aplicada em um resistor, a corrente elétrica sobre ele dobra. Triplica, triplica. Por enquanto podemos dizer que corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada ao resistor, né? Quem estudou isso no laboratório organizadamente pela primeira vez na história foi o Ohm. Só que ele ficou desconfiado, ele pensou, será que isso só acontece com resistor X? Será que acontece com outro tipo de resistor? Pegou um alicate, cortou o resistor X, pegou um outro resistor. Professor, na prática o que é um resistor? Pode ser uma lâmpada incandescente, pode ser a tua chapa de fazer misto quente lá de manhã cedo, pode ser a chapinha de alisar o cabelo, pode ser o teu chuveiro elétrico, o que tu quiser. Então o cara tirou uma lâmpada e colocou um chuveiro elétrico ali no lugar. E aí então ele começou a fazer um teste com o resistor Y. E mais uma vez ele anotou a tensão aplicada no resistor e a corrente que percorria o resistor. Vamos supor que ele tenha usado as mesmas tensões, 10, 20 e 30. Quando ele colocou 10 volts, a corrente elétrica foi 5 amperes. Vai! Muito obrigado. Aí ele, de novo, de coincidência, diretamente proporcional, não é possível. Dizem que ele usou todo tipo de material que tinha no laboratório dele, colocou todo tipo de material que ele dispunha, materiais condutores, obviamente, né? Se botar um material isolante ali, o amperímetro vai ler 0. Dizem que ele colocou até a mãe dele no circuito. Sim, ele amarrou a mãe no circuito. E dobrando a tensão, dobrava a corrente na mamãe. Triplicando a tensão, a mamãe triplicava a corrente nela. Incrível! Depois que ele colocou a mãe dele no circuito, ele, agora eu estou convencido. Acho que eu descobri uma lei. Primeira lei de Ohm. Um resistor é atravessado, é percorrido, para ficar mais bonito, é percorrido por uma corrente elétrica que é diretamente proporcional à tensão aplicada ao resistor. Um resistor é percorrido por uma corrente elétrica que é diretamente proporcional à tensão aplicada ao resistor. Esta é a primeira lei de Ohm. O problema é que a ciência foi avançando e nós descobrimos materiais dois exemplos de materiais semicondutores, gálio e silício, que são os dois materiais usados para fazer chip de computador. Ou seja, se eu botar um resistor feito de gálio ou silício aqui, essa lei falha. Logo, a primeira lei de Ohm não é lei. Só que a ideia é muito boa. Para não perder essa ideia, nós vamos acrescentar uma palavra aqui nesta lei. Um resistor ôhmico. O que seria um resistor ôhmico? Que obedece à primeira lei de Ohm. Então tu vê, cuidado, hein? Dizer que qualquer resistor, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão é mentira. Porque tem materiais que não obedecem essa lei. Agora, um resistor ôhmico sim. O resistor ôhmico obedece à primeira lei de Ohm. Peraí. Mas já que V e I são diretamente proporcionais, tu deves aceitar que V sobre I tem que ser uma constante. O Ohm resolveu chamar essa constante de resistência elétrica. Então cuidado, meus amigos, não vão confundir o fato de nós afirmarmos que a corrente que percorre um resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada ao resistor. Não confundir isto
com a definição de resistência elétrica. Definição. Resistência elétrica. Resistência elétrica. A definição de resistência elétrica é V sobre I. Só isso. E agora que nós inventamos o que é resistência elétrica, eu posso traduzir a primeira lei de Ohm de uma forma diferente. Primeira lei de Ohm. O resistor ôhmico apresenta resistência constante, desde que a temperatura seja constante. Para temperatura constante. Para temperatura constante. Se a temperatura varia, a primeira lei de Ohm é lixo, tá? A primeira lei de Ohm só vale para uma temperatura do resistor estar constante durante o experimento. Esta fórmula, que é a definição de resistência elétrica, ela vale inclusive para resistores não ôhmicos, tá, gente? Essa fórmula vale sempre. Ela sempre é verdade, essa fórmula. A primeira lei de Ohm nem sempre é verdade. Eu não sei porque na minha mente, isso era a primeira lei de Ohm quando eu tinha tua idade. Não sei o que deu na minha mente, que eu achava que V igual a R vezes I, ou R igual a V sobre I, era a primeira lei de Ohm. Não é. A primeira lei de Ohm alega que a resistência elétrica de um resistor ôhmico é constante. E isto é a definição de resistência elétrica, são coisas distintas. Cara, essa fórmula aqui ela é poderosa. Eu chamo ela de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Tudo dá para resolver com ela. Tudo de circuito elétrico. Aplicando essa fórmula bem aplicada, tu mata a charada. Eu prefiro ainda, tá dividindo, passa? Eu prefiro escrever ela como V igual a R vezes I. E eu gosto de usar o V porque me lembra volts. E porque a UFSC usa V no meu estado. Mas eu acho que para vocês faz mais sentido chamar de URI. Faz. Mas daí, no caso, seria a corrente seria diretamente proporcional. A quem? Do que o R. Mas o R é constante. E do que o V. Diretamente. Então tem que ser outra. Não, mesma coisa. Olha só que interessante a colocação do amigo. O amigo me perguntou isso, era uma coisa que me atazanava a vida também. Certo? Mas eu vou te explicar, é um problema de matemática, na verdade, não é um problema de física. Então olha só, a pergunta do amigo era uma pergunta que afligia meu coração também. Ele me perguntou, professor, qual das fórmulas eu devo olhar para dizer que é direta ou inversamente proporcional? Eu falei, qualquer uma. As fórmulas são a mesma? Se uma dessas fórmulas diz uma coisa e a outra diz outra, então elas não são iguais. Essas fórmulas têm que dizer a mesma coisa. E eu vou provar. Se o resistor é ôhmico, isto é uma. Se esse número de cima aumenta, para o resultado não aumentar, o número de baixo também tem que ir. Grandezas diretamente proporcionais, VI. Olhando para essa fórmula, isso é um valor. Se o I dobra, para a igualdade continuar, o V tem que dobrar. Olhando para as duas fórmulas, o raciocínio é o mesmo. Tanto olhando para uma como olhando para a outra, as grandezas V e I são diretamente proporcionais. Mas eu entendo a confusão. Em outros momentos, é possível que o professor tenha sugerido que grandezas diretamente proporcionais a gente divide. E grandezas diretamente, inversamente proporcionais a gente multiplica na equação. Mas isso só se elas estiverem do mesmo lado da equação. Se elas estiverem em lados opostos da equação, essa regra já não vale. E tu vê isso, essa nossa discussão agora não é uma discussão física, é uma discussão matemática. E eu já te falei, né, cara, a matemática, qualquer defeito teu em matemática vai espirrar na física. Por isso que a nossa matéria é tão delicada. O aluno chega sem matemática básica e praticamente deixa as minhas mãos amarradas. Eu não consigo ensinar física para alguém que não tenha matemática básica, certo? E que bom que ele discutiu isso com a gente pode dividir essa dúvida, que foi uma dúvida minha quando eu estava no terceirão. Eu também me perturbava com essa colocação aí. Legal. Tu vai optar, né? O vestibular deve fornecer isso para ti, talvez com U. Eu vou ficar usando direto V igual a R vezes I, porque V me lembra volts. E URI para ti também é bom, né? Certo? Beleza. Agora com a definição de resistência elétrica, pessoal, tem 3 questões bobas que a gente tem que saber resolver para a gente poder avançar em eletrodinâmica, perdão. Vê se vocês aceitam aí os 3 exemplos mais simples que existem de eletrodinâmica.
verdade, mas ajuda a gente a pensar mais facilmente. E te dê a resistência elétrica. O que eu te perguntaria nesse problema A? Qual é a corrente elétrica? Claro. V igual a R vezes I, fórmula sagrada. 220 volts, resistência de 10 ohms. Está multiplicando, passa dividindo. Vai dar uma corrente elétrica de 22 amperes. Aliás, né? Eu nem calculei as resistências Rx e Ry para a gente poder discutir um outro detalhe. Depois eu vou voltar ali para calcular isso. Uma outra possibilidade seria tu ter ido, sei lá, para Curitiba, 110 volts, e saber que o teu aparelho consome uma corrente elétrica de 5 amperes. E aí o cara te pergunta qual é o valor da resistência elétrica, concorda comigo? V igual a R vezes I. A tensão é 110 volts, a resistência eu quero descobrir, e a corrente é 5. Está multiplicando, passa... Incidência, né? Que bosta o número que eu escolhi. 110 dividido para 5 deu R. R igual a 22 ohms. Entendi, professor, dá sempre 22? Não, nada a ver. Foi pura coincidência. Última possibilidade. Eu te dou que tem um resistor de 30 ohms ligado à rede elétrica e esse resistor está sendo percorrido por uma corrente de 6 amperes. Aí eu perguntaria, qual é a tensão aplicada sobre esse resistor? E V igual a R vezes I, a fórmula sagrada. O resistor é 30 ohms, a corrente é 6 amperes, 3 vezes 6, 18, 180 volts. O aluno olhando para esses três problemas, ele pode pensar, até parece que isso vai cair no meu vestibular. Vai. Até porque, mesmo os problemas mais complexos de eletrodinâmica acabam nesses três problemas idiotas. Mesmo um circuito que tenha 1000 resistores, eu vou ter que transformar ele num circuito com apenas um resistor. Portanto, para que nas próximas aulas a gente se dê bem em eletrodinâmica, tu tem que conseguir com toda a tranquilidade do mundo resolver os itens A, B e C. E aí na próxima aula eu vou te mostrar a associação de resistores em série, a associação de resistores em paralelo, e vou te ensinar a transformar circuitos mais complexos em circuitos tão idiotas quanto esses que eu resolvi para você de exemplo. Mas para não me sentir mal, deixa eu fazer um último comentário na aula. Pô, tava tão legal o meu exemplo aqui, acabei não concluindo, ó. Vamos usar a definição de resistência elétrica, por favor? R igual a V sobre I, tanto no resistor X quanto no resistor Y, para encerrar a aula. V sobre I, qual dos três experimentos eu devo usar? Tanto faz, 10 dividido para 2 eu acho que está mais gostoso. Deu um resistor X igual a 5 o quê? Sim, esse é o nome do cara que criou isso, né? 5 volt por ampere, originalmente. Me ajuda a interpretar, o que significa 5 volts por ampere? Para poder passar 1 ampere tem que ter 5 volts atuando no cara, show! Vamos fazer o cálculo do resistor Y. 2 volts por ampere. Significado, para poder passar 1 ampere precisa 2 volts. Faz sentido dizer que a resistência Y é menor do que a resistência X? Faz, né? Para os mesmos 10 volts, o resistor X resiste mais, atrapalha mais a corrente elétrica, né? Para puxar o saco do cara que criou isso, nós vamos passar a chamar volt por ampere de ohm, que é essa letra grega, ó. Que o meu já viu o que ficou, né? Olha como é que está o meu ohm já, ó. Olha ali, ó. Vai ficar pior com o passar do tempo. Teoricamente era para ter desenhado assim, ó. Beleza? Se a minha letra normal já é feia, imagina a minha letra grega, né? Fica pior ainda. Beleza, galerinha? Então tu vê, a gente só começou a eletrodinâmica, mas já dá para arriscar as questões básicas, hein? Já dá para arriscar as questões básicas. E aí me traz algumas dúvidas para na aula que vem a gente dar um gás aí na eletrodinâmica. Professor, Fala, parceiro. nunca vem, tudo uma hidrelétrica nunca vem